Fala, jovens! Hoje vamos falar de uma HQ cuja alta densidade psicológica presente, o pesado clima mórbido e o clímax surpreendente a tornou uma das melhores histórias do Homem-Aranha já escritas até hoje. Vamos falar de A Última Caçada de Kraven. Se você é novo leitor de HQs e tem dúvidas de por onde começar, ou já é um amante da arte, dê um like e se inscreva em nosso canal para ficar por dentro do mundo dos quadrinhos e aproveitar as curiosidades extras que mostraremos em nossos vídeos. A Última Caçada de Kraven foi escrita por J.M. DeMatteis, que no início de sua carreira desejava ser músico e ilustrador de quadrinhos. Participou de algumas bandas de rock sem grande expressão e desistiu do desenho em algum momento de sua vida, partindo assim para a escrita. Começou a roteirizar histórias em quadrinhos como freelance para várias editoras. A partir de 1980, sua carreira começa a decolar, quando finalmente se torna escritor de um título fixo, Os Defensores. Depois disso, roteirizou vários personagens famosos, como Capitão América, Namor, Liga da Justiça, o Homem-Aranha e vários outros. A arte de Mike Zeck é tão importante nessa HQ quanto o roteiro de DeMatteis. Nascido na Pensilvânia, o artista ilustrou vários trabalhos menores, até ser chamado pela Marvel para uma história do personagem Solomon Kane. Posteriormente foi chamado para a revista do Mestre do Kung Fu. Em 1981 iniciou sua parceria com DeMatteis em Capitão América. A partir de então sua carreira deslanchou, sendo responsável pela arte de importantes HQs como A Primeira Guerra Secretas e a minissérie do Justiceiro de 1986. A Última Caçada de Kraven é talvez a mais sombria história do Homem-Aranha. Escrito originalmente para o personagem Magnum da Marvel. Em 1984 ou 85, DeMatteis apresentou a ideia para Tom DeFalco, editor executivo da Marvel na época, que a rejeitou de imediato. Acreditando muito no potencial da história, ele a levou para a DC, dessa vez utilizando o Batman como protagonista. Primeiro sugerindo o Coringa como vilão e depois Hugo Strange, sendo ambas as ideias rejeitadas. Foi quando em 1986 lhe ofereceram o título Espetacular Spider-Man, e DeMatteis enxergou uma nova chance para sua história. Ao se colocar a par do momento vivido pelo herói que lhe foi entregue, percebeu que era a hora certa. Em suas palavras, Peter Parker talvez seja o protagonista mais autêntico do ponto de vista psicológico e emocional. Sob a máscara, ele é tão confuso, falho e humano quanto as pessoas que o leem. Descobrindo que Parker havia acabado de se casar com Mary Jane, ele encontrou a força motriz emocional para sua trama. A princípio planejou criar um novo oponente para o Homem-Aranha, mas quando em sua pesquisa sobre o herói leu a respeito do vilão russo Kraven, ele encontrou o oponente perfeito. Grande fã de Dostoiévski, escritor, filósofo e jornalista do Império Russo, considerado um dos maiores romancistas e pensadores da história, DeMatteis encontrou em Kraven a motivação psicológica que julgava necessária ao oponente de sua história. Outra inspiração do escritor seria a estrofe de abertura do poema de William Blake, O Tigre. Nas palavras do próprio DeMatteis, a história inteira tem o sentimento febril de um poema de Blake. Deixei essa estrofe na descrição do vídeo caso queira ler. Lançado originalmente em 6 edições no ano de 1987, a aventura se inicia em Web of Spider-Man 31 e se estende pelos outros 2 títulos do Aranha à época. A trama se inicia com o vilão Kraven só em sua mansão enquanto um túmulo está sendo cavado. Perdido em seus pensamentos, ficamos sabendo que o vilão está sentindo o peso da idade. Ele tem entre 75 e 80 anos no momento em que a HQ foi escrita, e as ervas que têm mantido seu corpo jovem já não rejuvenescem seu espírito cansado. Ao se aproximar de um caixão aberto na capela da mansão, ele pensa que o fim está próximo. Mas antes, ele se dá uma última missão. O cenário muda para uma noite tempestuosa. Em uma pequena sala, o criminoso Joey Face é velado por alguns amigos, também criminosos. No teto da sala, o Homem-Aranha observa oculto nas sombras. O homem por trás da máscara está abalado. A recente morte de seu amigo e colega, repórter Ned Leeds, o faz refletir sobre seu papel como herói e como homem. Após uma breve discussão com os criminosos, ele volta para o seu apartamento, ainda refletindo sobre todas as mortes de pessoas queridas em sua vida, e se questionando se sua hora está próxima. Ele adormece e acorda assustado com um pesadelo. Volta para as ruas para fugir do medo. Kraven decide que a hora de sua caçada definitiva chegou. Ambos vagam pela cidade em meio a uma enorme tempestade. O Homem-Aranha, perdido em seus pensamentos, não percebe a ameaça até ser tarde demais. Kraven o atinge com um dardo. Ao tentar confrontar quem o atacou, o Aranha percebe que foi drogado e que aquilo só poderia ser coisa de Kraven. Seu algoz surge e, após um breve confronto, Kraven prende o Homem-Aranha com uma rede. Sentindo uma certa paralisia por conta da droga, o Aranha pensa que só precisa de um pouco de tempo para se recuperar. Ele imagina que Kraven agirá como sempre, levando-o para o esconderijo e expondo seu grande plano.
Assim, ele teria o tempo que precisa para se recuperar e derrotá-lo. Enquanto isso, Kraven se aproxima com um rifle na mão. Ao encará-lo nos olhos, o Aranha percebe que há algo diferente em Kraven. O pânico começa a tomar conta de sua mente. Ele não pode acreditar no que está para acontecer. Na cena seguinte, Kraven está de volta à sua mansão com o Homem-Aranha, mas este jaz em um caixão pronto para ser enterrado. Kraven conclui a primeira parte de seu plano, atirando a primeira pá de terra sobre o caixão do Aranha. Assim se encerra a primeira edição dessa fantástica minissérie. O enredo criado por DeMatteis encontrou o herói certo no momento certo. Apesar de não ser um herói sombrio como Batman, por exemplo, a vida do Aranha é cercada de tragédias. As perdas que ele sofreu ao longo da vida dão um tom amargurado ao herói que DeMatteis soube usar com grande maestria. Todo o clima sombrio da história ainda achou outro fator que o tornaria mais sombrio ainda: o uniforme negro do herói. Surgido em Guerras Secretas, o uniforme negro do Aranha era a princípio o simbionte alienígena que se uniu ao Peter naquele planeta. Ao descobrir sua verdadeira natureza, o Aranha se livrou dele com a ajuda de Reed Richards, do Quarteto Fantástico. Depois disso, ele continuou a usar a nova versão do uniforme, porém de tecido. Não há como negar que essa versão do uniforme caiu como uma luva para a história. Outro aspecto importante é o recente casamento de Peter com Mary Jane. O amor de ambos dá mais força ao enredo já sufocante. A busca dela por Peter nas ruas inseguras de Nova York e sob diversas ameaças nos fazem ficar em constante apreensão por sua segurança. Para entrelaçar mais ainda esse drama psicológico, o Homem-Aranha ainda está muito chocado pela perda recente de seu amigo e colega de Clarim, Ned Leeds, assassinado por mercenários inimigos do Aranha. Outro personagem envolvido na trama é Ratos. Criação de DeMatteis e Mike Zeck durante sua parceria na revista do Capitão América, Ratos é resultado de experiências do Barão Zemo, transformando-o em um misto de homem e rato. Possui instintos animalescos apurados e a capacidade de controlar os ratos com quem convive nos esgotos. Já derrotou tanto o Capitão América como o Homem-Aranha, e só foi derrotado por uma ação conjunta dos dois heróis. Para se provar superior, Kraven decide enfrentá-lo, considerando que ele foi o único inimigo que o Homem-Aranha não conseguiu derrotar sozinho. Por último, o vilão principal da história, Sergei Nikolaevich Kravinov, mais conhecido por Kraven, o Caçador. Sergei nasceu e passou uma parte de sua infância em Volgogrado, na Rússia. Sua família pertencia à aristocracia e fugiu para a América durante a Revolução Russa em 1918. Cresceu ouvindo as histórias de seu pai a respeito da superioridade e nobreza da vida aristocrática. Para melhor compreender esse pensamento, sugiro que assista uma série chamada Império dos Czares, disponível na Netflix. Sugiro também o filme E o Vento Levou, que mostra o fim de um modo de vida e as consequências psicológicas nas pessoas envolvidas. Essa está disponível na HBO Max. Vou deixar ambas na descrição. Kravinov descobriu que tinha um grande talento para a caça, depois de encontrar emprego no Quênia, na África. Começou sua carreira usando as ferramentas típicas de caçadores, mas com o tempo desenvolveu uma preferência por abater animais de grande porte com as próprias mãos. Depois de conhecer a feiticeira voodoo chamada Calypso, Kraven passou a tomar uma poção de ervas que aumentava sua força, velocidade e sentidos. Essa poção também prolongava sua vida, mantendo sua saúde e vitalidade por muitos anos. Ganhou fama e renome e passou a buscar animais cada vez mais perigosos como suas presas. Ouvindo falar do Homem-Aranha, decide caçá-lo para provar a si mesmo. Após muitas derrotas para o herói aracnídeo, decide empreender sua última caçada e provar sua superioridade, culminando no desfecho dessa HQ. Uma edição especial de What If, no Brasil mais conhecida como O que Aconteceria Se, apresentou uma versão alternativa para o final da HQ. Nela, após assassinar o Aranha e roubar sua identidade, Kraven passa a atacar os criminosos com uma agressividade que não corresponde às ações do herói, chamando com isso a atenção da mídia local. Mary Jane decide procurar Peter e pede ajuda a Flash Thompson, que a acompanha até o lar do quarteto, sendo recebidos pelo Tocha Humana que decide ajudar. Ele contata o Capitão América e o Demolidor e juntos partem em busca do Aranha. Eles encontram e enfrentam o Kraven no uniforme do Aranha que foge antes de ser capturado. Os heróis se reúnem novamente com Mary Jane, que revela que Peter é o Aranha, e que aquele que está com a fantasia não é ele. Nova caçada e ao confrontar Kraven, ele foge novamente e é perseguido pelos heróis, que o encontram em frente ao caixão aberto do Aranha, consumindo parte de seu cadáver para, em sua mente doentia, receber a força e o poder dele. Os heróis o detêm e descobrem que o verdadeiro Aranha está morto. Para limpar a imagem do herói, Mary Jane decide revelar sua identidade secreta. A última cena mostra Mary Jane no túmulo de Peter se perguntando o que teria acontecido se ele ainda estivesse por perto. Uma adaptação em livro dessa HQ foi lançada em outubro de 2014, escrita por Neil Clade. Em 2018, Richard Wenk revelou que o filme Kraven, o Caçador da Sony Pictures terá inspirações na última caçada de Kraven. Se você chegou até aqui, imagino que tenha gostado do nosso vídeo. Aproveite para deixar o like, se inscrever e ativar o sininho para ser informado quando lançarmos novos vídeos.
Link para todos os produtos citados no vídeo podem ser encontrados na descrição. Comprando por eles, você ajuda o canal a criar mais conteúdo. Aproveitem para deixar seus comentários e sugestões de vídeos. Até breve!